Eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas vezes ouvimos este versículo bíblico sendo recitado, sendo pregado, e até mesmo estudos bíblicos dentro desta passagem bíblica, onde Jesus reúne o seu colégio apostólico e surge a indagação acerca do que o povo está falando que Jesus era. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pela sua onisciência, naturalmente Jesus já sabia. Mas Jesus estimula os discípulos a falarem e de repente cada um dá a sua opinião. Uns de Jeremias, Elias, João Batista. E o mais interessante é que no final de toda a reunião Jesus ele diz que estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele na face da terra. Primeiro eu quero aprender junto contigo, porque ouvimos às vezes até frases de efeito pronunciando que o inferno está atacando a igreja de maneira ferrenha, cotidianamente, diariamente, e a igreja está resistindo como se a igreja estivesse na defensiva. É isso que eu quero aprender junto contigo hoje. A igreja de Cristo não está refugiada, a igreja de Cristo não está escondida, nem está na defensiva contra os ataques ou as investidas. Não, de maneira nenhuma. Nesse texto não. Porque quando nós falamos de porta nunca foi um instrumento de ataque. Porta entende-se por instrumento de defesa. Quando você tem uma notícia que existe um ladrão nas redondezas, perambulando, subindo, descendo, qual a sua primeira ação, a sua primeira atitude? Fechar todas as portas. Porque fechando as portas, você entende que você vai estar guardado, protegido. Então, porta é um instrumento de defesa. Quando a Bíblia diz, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, isso está informando que a igreja não está se defendendo, mas sim está em posição superior e em posição de ataque. A igreja de Cristo, ela é soberana. Quando Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós logo entendemos que a igreja não está sob. É por isso que Jesus disse a Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre, S-O-B-R-E, sobre, significa que está acima. Quando se pronuncia a palavra sob, S-O-B, sob, abaixo, Jesus disse, sobre a tua palavra. Quando Jesus ouve e escuta as respostas dos discípulos, uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista, ele se direciona a Pedro e pergunta a Pedro, e tu o que dizes? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Traduzindo, Pedro, o que você falou agora, você não falou da carne nem de você mesmo. O Espírito do meu Pai te inspirou para que você falasse. É de Deus estas palavras, ou seja, é isso mesmo. Do jeito que você falou, é.
Porque quando nós buscamos a palavra igreja no grego, igreja no grego é eclésia, que significa tirados para fora, puxados para fora, separados. E logo, dando continuidade ao estudo, eu vejo Jesus dizendo assim para Pedro: pois eu também te digo que tu és Petros. No grego está assim, Petros. Tu és Pedro, tu és Petros. Petros, no grego, significa pedregulho, fragmentos de pedra, pedra pequena. Ou seja, tu és Petros, tu és uma pedrinha pequena. Aí Jesus, e sobre esta pedra, ele já não pronuncia a mesma palavra que foi direcionada a Pedro. Quando ele direciona a palavra Pedro, ele usa Petros. Mas quando ele diz sobre esta pedra, a palavra ali já é outra, no grego já é Petra. Não é Petrus, e sim Petra, que significa rocha. Você pode entender por pedra de esquina, pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, adquiriram o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está em posição não de defesa, mas a igreja está em uma posição soberana. As portas do inferno não prevalecerão contra a oração poderosa da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o jejum da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o louvor ungido da igreja, a evangelização, a libertação das almas, a santificação da igreja de Cristo, preparando e adornando a sua noiva pelo seu Espírito, pela sua presença no nosso meio, a sua unção, a autoridade delegada à igreja. As portas do inferno não prevalecerão.